E aí, galera? Vamos então para a nossa aula número 6 e hoje vamos falar de pronomes, sujeitos, objetos, todos esses caras aí. Bora então. Então temos lá os sujeitos, certo? Subject, que eu teria aqui. Vou até fazer mais curto aqui para ficar mais fácil. Lembra que a esse momento você tem que saber os sujeitos já. Quais são os sujeitos? I, me fala o próximo. You, como é que é ele? Ela. Isso, muito bem. Como eu digo nós, ok? E eles, ou elas, ou estes, ou estas. Muito bem. Então aqui temos os pronomes, certo? I, you, he, she, it, we and they. Então, se eu fosse fazer uma frase, por exemplo, ficaria assim. Vou usar esse mesmo aqui para a gente fazer uma frase. Então ficaria como? Ups. Com I eu faria I am very tired. Pronto, fizemos uma frase, esse é o cara que está fazendo essa ação aí nessa frase. O you. Vamos para o you então. Por exemplo, eu poderia dizer you need to go. Você precisa ir embora, right? O he, o she, o it, vamos manter todos eles juntos, então eu falaria aqui she has a nice car. Pronto, algo simples, né? Vamos para o próximo então, o we. We are going home. Nós estamos indo para casa. O they need help, né? Então aqui eu tenho os caras que a gente chama os sujeitos, aí o que que são os sujeitos? São as pessoas, as criaturas aí que fazem a ação de uma frase, certo? Então, aqui às vezes não vai aparecer como he, por exemplo, vai aparecer Jonas. Jonas has a nice car. Ou então Patricia has a nice house. Ou então, por exemplo, we. O we não vai aparecer como we, vai ser assim, Melanie and I. Então aí Melanie and I é nós, por isso que a gente usaria o are, certo? Ou então o they, é Patricia and Melanie. Então, são duas, seriam elas, né? Very good. Vamos então agora, esses são os caras que estão no começo da frase, certo? Como é que eu faria então para dizer quando essa pessoa, ela não é mais o sujeito, mas assim o objeto da frase? Então vamos botar aqui o object. Geralmente a gente fala assim, quando está no final da frase. Não necessariamente no final da frase, mas a maioria das vezes estaria. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aí o I ficaria me, certo? O you vai ficar o you, vai continuar o no, you no final da frase. O she vai ficar, opa, esse a gente tem que fazer cada um deles. O he vai ficar him, o she vai ficar her, o it vai continuar it, o we vai ficar as e o they vai ficar them. Vamos lá então para alguns exemplos. Por exemplo, o me. Eu vou usar um cara diferente aí, não vou usar o I, vamos dizer o he. He is talking to me. Então, ele está falando comigo. Então, vamos para o próximo aqui, o you. Então, ficaria you are talking. Ops, eu não posso usar o you como sujeito, que daí seria reflexivo. Vamos usar, então, o sujeito, um outro sujeito. Vamos continuar com he. He is talking to. Oops. Oi. To you. Hey, he's talking to you. Então, ele vai continuar do mesmo jeito. Vamos para o próximo, então. O rima, vamos trocar. I am talking to. Let's talk. I am talking about. Sobre ele. Eu estou falando sobre ele. I'm talking about him. Right? Oh, meu Deus, que aqui ainda ficou errado. Sorry, guys. I'm talking about him. Very good. Vamos para o próximo, então. I am talking about her. Agora eu tenho her. Vamos para o it. I am talking about it. Oops. Não é about it. About it. About it. Não, about it. Que às vezes a gente quer colocar no final lá, né? Vamos para o as. He is talking. Sorry, guys. He is talking to us.
tá vendo? He's talking to us. E aí temos o último aqui, que é o them. He is talking to them. O que que isso quer dizer? Que esses caras aqui, esse é o sujeito, tá vendo? O he, o I, o he, que eu usei só esses dois no final das contas. Mas esse aqui é o sujeito que, na verdade, se tornou um objeto, né? Ele é um pronome de objeto, mas ele não está fazendo ação, a ação está sendo feita com ele. Então, por isso que a gente usa essa estrutura um pouquinho diferente aqui. Geralmente é no final de frase, mas às vezes não é. Por exemplo, eu poderia dizer assim, he's talking to me about that old house in the corner of Santa Monica and um, Tallahassee, por exemplo. Very good. Então, tá vendo? Ó, aqui ele não tá mais no final da frase, ele está aqui. He is talking to me about that old house in the corner of Santa Monica and Tallahassee. O que quer dizer que esse no final de frase vai ser quando o verbo é relacionado com esse outro sujeito, que ele se torna então um objeto. Ele se torna objeto de ação do sujeito. Então, eu falei o sujeito, falei aí o verbo, provavelmente uma ação, nem sempre é uma ação, e aí a gente vai direto então aí para o objeto. E aí a gente poderia ter o resto de uma frase aí conectada com ele. Falou, gente. Até mais.